Gente, estamos de volta ao nosso programa Bate-Papo e agora sim nós vamos falar sobre a importância dos cuidados da saúde mental. Acompanhe então a entrevista que nós fizemos com o Dr. Alcântara, Dr. Eduardo Alcântara, ele que é médico psiquiatra. Acompanhe comigo. Gente, agora o nosso bate-papo é com esse grande profissional, o Dr. Eduardo Alcântara, um dos melhores médicos psiquiatras do estado do Paraná. E o assunto hoje é um assunto que muitas vezes é tabu. Quem vai poder falar melhor pra gente é o Dr. Eduardo. O tabu quando se fala em saúde mental. Tem muitas pessoas que ainda dizem, mas meu Deus do céu, se eu contar pro meu chefe, pro meu gerente, pra minha patroa, pro meu pai, pro meu marido, né, pra minha mulher, que eu quero ir no médico psiquiatra, puxa vida, eles vão me ver com maus olhos. Gente, não é nada disso, né? Nós temos que rever os nossos conceitos e cuidar bem da nossa caixa preta. Doutor Eduardo, tudo bem? Obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, tá? A sua equipe, Mário César, o convite. Acho muito importante o tema saúde mental, sou suspeito para falar. Eu sempre falo que não há vida saudável sem saúde mental. Mesmo nos tempos atuais, ainda há muita psicofobia, estigmatização das pessoas que vão em psicólogo, psiquiatra, que pensam em cuidar da sua saúde mental. Bem, primeiramente, eu gostaria de... Vamos falar um pouco, né, qual que é o conceito, né? Então, a própria Organização Mundial de Saúde caracteriza, né, a nossa saúde, a saúde mental está dentro da nossa saúde, né? Como eu disse, não vai ter uma vida, não tem como separar, né, a saúde mental da nossa saúde em geral. Tudo é aqui que comanda, né, doutor? Tudo é aqui. Incrível, né? Incrível. Bem, as pessoas necessitam buscar ajuda. Por que não? Se eu vou levar meu filho no pediatra, se eu estou com uma dor num braço, numa perna, vou ao ortopedista, me tirar um check-up, vou no clínico geral, fazer exames. Por que não? Posso ir ao psiquiatra, nem que for para uma avaliação inicial, tirar as dúvidas. Será que esse sofrimento que eu estou passando necessita de um acompanhamento? Não necessariamente, Mário, a gente vai no psiquiatra e vai sair com a receita. Necessita fazer um tratamento de longo prazo. É uma especialidade médica, assim como outras especialidades médicas. Seria correto então dizer, doutor Alcântara, que é desmistificar. Isso, é isso? Isso mesmo. Então assim, sabemos, contextualizando um pouco para quem está em casa, só para entender a dimensão disso, tá? A Organização Mundial de Saúde estima que mais ou menos em torno de 700 milhões, até perto de 1 bilhão de pessoas no mundo são portadoras de algum transtorno mental, quaisquer. Bem, Brasil é o país, é classificado como um dos países mais ansiosos do mundo. Tá? 9,3%, quase 10% da população sofre em algum momento, né, da vida vai sofrer de uma ansiedade patológica, ou seja, uma ansiedade incontrolável. Tem algum motivo que desencadeia tanto a ansiedade assim a nível Brasil, doutor? Olha, as pesquisas apontam assim, não apontam motivos específicos. Bem, a gente está vivendo o contexto da pandemia agora, né? Eu acho que essas estatísticas até aumentaram. A ansiedade, ela é conhecida como uma característica humana, mas quando ela passa de um limite, é uma característica até evolutiva, tá? A ansiedade, todo ser humano, é difícil a gente achar um ser humano que não tem nada de ansiedade. A ansiedade é o que faz aquele frio na barriga, faz a gente chegar no horário, faz a gente se programar. Quando essa ansiedade passa de um limite, a gente conhece como ansiedade patológica. Então, ou seja, até um certo ponto, ele serve como a nossa mola propulsora e um senso de defesa. Passou de algum limite, ele já começa a ser pernicioso à saúde. Isso, exatamente, Mário, exatamente. A sua colocação foi muito boa. Passou desse limite, aí começa a atrapalhar a vida. Por isso que a gente chama a ansiedade patológica. Existem vários transtornos de ansiedade, que são transtornos. Atrapalha a vida da pessoa, vai causar um déficit na sua vida laboral, na sua vida social. E se é um transtorno, necessita de um acompanhamento. Não, em relação à ansiedade, não necessariamente todos os casos
vão ter que fazer um acompanhamento com um médico psiquiatra, porém, pelo menos psicoterapia, ir no psicólogo. Então, por isso que é muito importante programas como o seu, na TV aberta, falar sobre a saúde mental, os transtornos mentais, para quebrar um pouco desse estigma e ajudar as pessoas, porque muitas pessoas não buscam ajuda porque tem medo. Prevenção é a alma do negócio, doutor? Sim. Porque você falou da ansiedade, mas ela pode evoluir, não pode causar outros transtornos e de repente se tornar o que é uma doença psicossomática, virar uma doença de saúde, né? Ele deve aumentar o que? Os batimentos cardíacos, deve aumentar a adrenalina, e isso aí no passar do tempo deve causar muitos malefícios, não? Isso, exatamente, Mário. A gente sabe que os transtornos mentais, as causas, não tem como a gente apontar uma causa específica, é multifatorial. Tem causas genéticas, causas metabólicas, causas ambientais, como a pessoa vai se portar ali com o meio que ela vive, as reações dela, são fatores estressores que às vezes vão culminar em um transtorno mental. E a gente sabe, um exemplo, só o exemplo da ansiedade, que é uma das minhas áreas de estudo. Uma pessoa com uma ansiedade crônica, uma ansiedade de um nível muito alto, que não busca ajuda, aumenta o risco cardiovascular. Puxa vida. E ela trava, né, doutor? Trava para a vida, não é isso? Fica ali, nem para frente e nem para trás. Quem já não passou, né, Mário, um momento de extrema ansiedade na vida, que seja um momento em si, é muito comum. Eu tenho um concurso amanhã, hoje eu estou com dor de barriga, é até saudável, né? Alguns momentos de ansiedade. Mas pensa uma pessoa que vai viver num estado de tensão, daquela ansiedade antecipatória, tenso a todo momento e não consegue desligar. Ansiedade seria correto dizer, doutor, que é sofrer por antecipação? Sim. Mais ou menos isso? Em geral, os transtornos ansiosos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é bem comum, dos mais conhecidos, né? Uma das características é essa ansiedade antecipatória. A pessoa sempre vai estar preocupada com o futuro, ela está sofrendo por antecipação, só que de uma maneira patológica, Mário, que vai atrapalhar a vida dela. Então, de certa forma, é isso. Doutor, a ansiedade pode vir a gerar o pânico? Isso, o pânico... Ou são patologias distintas? Dentro do que a gente chama hoje em dia da ansiedade patológica, que é essa ansiedade que passou do limite, a gente tem os transtornos de ansiedade. O transtorno do pânico é um dos transtornos. Porém, um ataque de pânico isolado, ele pode aparecer em outros transtornos também, ou isoladamente na vida das pessoas. Mas existe o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, popularmente conhecida. E essa síndrome, esse transtorno, faz parte dos transtornos de ansiedade dentro das classificações atuais da minha área, da minha especialidade médica, a psiquiatria. Doutor Eduardo, hoje a gente vê que jovens, crianças, na mais tenra idade, já vem sofrendo ou apresentando quadros característicos de ansiedade. O que você poderia falar para pais, cuidadores, avós que estão nos ouvindo sobre esse tema? Em relação aos jovens, adolescentes, lembrando que a gente está vivendo momentos atípicos de pandemia, vou para a escola, não vou para a escola, posso ir, não posso ir, isso é global. É planetário, é um momento atípico, histórico, que eu acho que daqui a um século estaremos nos livros de história. Então, não somente os jovens, quanto quaisquer pessoas que estão nesse sofrimento, o problema, Mário, é essa incerteza, né? Como que vai ser daqui 6 meses? Será que isso vai acabar? Como que vai ser daqui a 1 ano? Então as orientações, até já pegando um gancho, é bastante falado que nem no Janeiro Branco, na campanha Setembro Amarelo, como cuidar dos jovens, né? Sempre observar e acolher. Se meu filho, minha mãe, que seja meu filho, minha mãe, minha avó, meu pai, o adolescente em casa, a criança em casa, começou a se isolar, começou a mudar o padrão de comportamento, acolha ele, converse, dê espaço para ele se abrir.
Se ele não conseguir, Mário, é muito importante o suporte psicológico. Não precisa necessariamente, em primeiro momento, se você está desconfiado de algo, preocupado com algo, leve seu filho num psicólogo. Um bom psicólogo vai lhe orientar, vai fazer uma triagem e, se necessário, o psicólogo mesmo vai lhe orientar e lhe encaminhar a um médico psiquiatra para dar continuidade. Mas a maioria dos casos, geralmente são questões mesmo emocionais, questões reativas da situação. Então sempre acolher, sempre observar e sempre buscar ajuda quando for necessário. Você falou algo interessante, doutor, com relação aos pais e os filhos, né? Muitas vezes o pai não está preparado, né? E acaba pensando que a chamada, isso aí é uma frescura sua, meu filho, levanta, né? Então eu quero que você fale pra gente desse tema. Pegando nesse gancho, existe uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, a qual eu faço parte, que é a campanha contra a psicofobia. Psicofobia é o preconceito contra as pessoas que têm transtornos mentais, deficiências mentais. Pegando nesse gancho que você disse agora, existe muita estigmatização, como eu já bem falei. E isso atrapalha muito. Por quê? Frases como essas: erga a cabeça, você tem depressão, mas faça um pensamento positivo que vai dar tudo certo, reze, isso é falta de rezar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Atitudes como essa mais atrapalham do que ajudam, porque a gente entende os transtornos mentais como doenças mesmo, questões de saúde. Então, se eu estou com pneumonia, se eu estou com um quadro de uma infecção pulmonar, eu vou falar: Mário, tenha força de vontade, pense positivo, vai resolver a sua pneumonia, Mário? Então tem que tomar muito cuidado, porque essas atitudes mais atrapalham do que ajudam. Porque eu percebo no dia a dia da minha prática, muitas pessoas falam: Eduardo, se eu tivesse buscado ajuda há 1 ano, 2 anos, eu achei que se eu fosse no psiquiatra eu ia ser internado na primeira consulta, eu achei que se eu viesse aqui, minha família ia me julgar. Muito medo das pessoas buscarem ajuda e sofrerem esse preconceito. Mas você vai no psiquiatra, essa estigmatização, esse preconceito. Então essas frases mais atrapalham do que ajudam, atrapalham as pessoas que são portadoras, que estão tratando, e não estamos falando somente de transtornos mentais graves, tais como uma esquizofrenia. Estamos falando, como eu disse, 10% das pessoas do Brasil em torno vão ter problemas de ansiedade, que talvez necessitariam de acompanhamento de um médico psiquiatra. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque daí atrapalha, prejudica as pessoas que estão em sofrimento mental e prejudica as pessoas a buscarem ajuda, porque elas vão ficar com medo. Esses dias eu vi uma frase, doutor, de um profissional da saúde, que ele dizia o seguinte: quando você tem uma pessoa com alguma doença mental, uma doença psicossomática dentro de casa, a família toda muitas vezes carece de ajuda, fica todo mundo meio que doente naquela relação. O que você poderia falar a respeito? Isso, sim. Às vezes é muito pesado, né, para algumas famílias, algumas questões. A gente sabe que os transtornos mentais são multifatoriais, então assim, não é uma causa somente, há causas hereditárias, há causas ambientais. Então, às vezes, para algumas famílias lidar com essas questões, o meu filho, a minha avó tem depressão, ela está no começo do tratamento, fica pesado. Então muitos profissionais trabalham com a família, e o que eu digo para vocês: participem do tratamento, desde que a pessoa permita que o profissional faça essa interlocução, e busquem ajuda também. Não necessariamente você vai ao psicólogo, no caso, ter um suporte psicológico, fazer acompanhamento psicoterápico, que você tem um diagnóstico, que você necessita de um tratamento a longo prazo. Então busquem ajuda, acessem os psicólogos em primeiro lugar, dependendo da situação, do suporte psicológico à família. Então é necessário também, muito importante. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu quero que você fale agora com o teu expertise de consultório, de clínica psiquiatra. Claro que nós já falamos durante a nossa entrevista, não tem como não falar sobre a pandemia, né? Onde nós estamos já 1 ano, né, dentro
desse contexto onde as pessoas sentem naquela situação, não tem para onde ir, né? Não temos o que fazer, é só esperar. E todo mundo está nessa medo, ansiedade, incerteza, insegurança, e vira quase que uma fobia, né? O que você poderia falar, pela tua experiência, sobre esse contexto que nós todos estamos vivendo aí? Ok. Mário, o tema da pandemia, não tem como falar de saúde mental, de saúde, sem citar a pandemia. É um tema de extrema relevância, onde o planeta todo passa por isso já há um ano, mais de um ano. Né? Como eu disse, são situações multifatoriais, tem muitas questões, é complexo, né? Eu tenho, se você me permite, no meu podcast Psiquiatra Responde, a gente já falou em vários episódios sobre a pandemia, e porque é bem complexo, é assunto para mais de hora, mas assim, são várias incertezas. Tem pessoas que estão com problemas financeiros, a incerteza financeira. Há muitas famílias, muita empatia com esse tema da pandemia, pessoal, porque muitas famílias, atualmente são 270 mil mortes só em nosso país, então a gente se sensibiliza com as famílias. Muitas famílias enlutadas, em lutos com essas perdas. A própria situação do home office, de estar 100% online, as pessoas já estão, algumas um pouco por aqui, dessa vida somente tecnológica. O ser humano digamos assim, somos um ser, um animal humano, social, a gente precisa dessa interação. Então são muitos fatores, o fator da incerteza, todo esse complexo podem culminar, tanto é que as pesquisas científicas que estão saindo recentemente, já há alguns meses, indicam que as estatísticas de ansiedade e depressão, não só em trabalhadores da saúde, estão todas aumentadas no contexto de pandemia. Por isso, busquem ajuda. Bom, já que o doutor finalizou essa fala dizendo busque ajuda, eu aqui reforço a fala do doutor Eduardo, digo, olha, busque ajuda, gente. Prevenção é a alma do negócio. Por isso nós estamos aqui. Gente, para encerrar então o nosso bate-papo, se você quiser conhecer um pouco mais das campanhas sobre saúde mental, o Dr. Eduardo tem um canal, né, onde é um canal de utilidade pública, né, doutor? Qual que é o canal onde as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre saúde mental? Quem quiser saber mais informações sobre as campanhas de conscientização em saúde mental, pode procurar no YouTube o canal Psiquiatra Responde e se inscrever. Lá eu também faço algumas entrevistas, posto alguns vídeos sobre campanhas de conscientização em saúde mental. E nas principais plataformas, Spotify, Deezer, tem o podcast Psiquiatra Responde. Quem quiser vai ser bem-vindo a apoiar este projeto. Tá lá no Instagram também, né, doutor? Isso, meu Instagram é doutor.alcantara.psiquiatria. Lá também tem algumas informações úteis em saúde mental. Agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho aí, as campanhas. Doutor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito bem, gente, estamos chegando no final do nosso programa, né? Estamos aqui no Mercado das Pulgas, esse lugar muito bonito, uma loja muito bacana, decoração, obra de arte, enfim, você vai gostar de conhecer. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, quem casa quer o que, Marcos Santos? Quem casa quer casa. Você já tem a sua casa própria? Ainda não tem? Que tal você conhecer hoje mesmo a Domus? Domus Casas Pré-Fabricadas, constrói a sua casa rapidinho assim, 2, 3 quartos, do jeito que você quiser. E o que é bacana, parcelamento facilitado em até 48 vezes. Entre agora mesmo em contato com a Domus, o site é domuscasasprefabricadas.com.br ou faça uma visita no showroom que fica na rua Alcino Guanabara 540, bem do ladinho do terminal do Áureo. Gente, por hoje é só, obrigado, até o próximo programa.